Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos ao Top Atualidades, semana do dia 20 ao dia 26 de fevereiro de 2022. Vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Rússia invade a Ucrânia. Justiça da Colômbia descriminaliza aborto até 24ª semana de gravidez. Bélgica aprova jornada de trabalho de 4 dias. Governo lança novo modelo de carteira de identidade, que vai substituir o RG. Brasileira que estava na invasão do Capitólio é presa nos Estados Unidos. Como é tradição no Top Atualidades, vamos para a nossa notícia de destaque. Rússia invade a Ucrânia. Esse foi o fato mais comentado da semana. Essa é a notícia política, social, econômica mais relevante da semana. Então vamos discutir ela aqui em atualidades. Sei que vocês têm muitas informações, viram várias notícias, publicações, então tentarei ser direto ao ponto, levando aquilo que a prova pode cobrar. Então, o fato é, a Rússia invadiu a Ucrânia. Antes de falar da invasão em si, vamos lembrar que a Ucrânia é um país localizado no leste europeu. Então a Ucrânia está localizada no leste europeu, ao lado da Rússia. Rússia e Ucrânia têm vínculos muito próximos, né? Historicamente. Rússia e Ucrânia já foram um único país, né? Em 1922 foi criada a União Soviética. Tá? União Soviética. E a Rússia e a Ucrânia integravam a União Soviética. Em 1991, nós tivemos o fim, a dissolução da União Soviética, o surgimento de estados independentes, e a Ucrânia é um desses estados independentes. Na Ucrânia, existem muitos russos, tá? Muitos povos de origem russa. O russo, inclusive, é muito falado no leste da Ucrânia. E aí eu quero destacar esta região especificamente, a região de Donbas. Na região de Donbas, nas províncias de Donetsk, difícil falar essas palavras, hein? E Lugansk, nós temos movimentos separatistas. Então, há uma maioria russa nessas regiões, movimentos separatistas, inclusive eles controlam partes desses territórios. Tá? Então, esse é um ponto relevante para a gente entender a crise atual. Ok. Então, o que aconteceu agora, em 2022? O presidente russo, Vladimir Putin, que está no poder desde o ano 2000, ele deu início a uma invasão à Ucrânia. Tá. Antes de falar do grande motivo da invasão, eu quero pegar alguns elementos que foram utilizados pelo Putin para promover essa invasão. Então nós não temos lá no leste da Ucrânia uma região separatista, um movimento pró-Rússia, um grupo que quer independência, quer fazer parte, na verdade, que é independência, quer se separar da Ucrânia e fazer parte da Rússia? Pois é. O primeiro passo, o primeiro instrumento utilizado pelo Vladimir Putin foi reconhecer aqueles movimentos separatistas. Então o Putin reconheceu que ali existem russos que querem se tornar independentes da Ucrânia e se anexarem à Rússia. Segundo instrumento utilizado pelo Putin, pediu ao parlamento que aprovasse a utilização de forças para ocupar, para invadir a Ucrânia, tá? Usando, em parte, essa questão separatista. O parlamento russo aprovou por unanimidade. E aí veio o terceiro instrumento. O Putin determinou a invasão da Ucrânia. Ok? Márcio, então toda essa invasão está associada a movimentos separatistas? Não. Isso foi argumentos utilizados pela Rússia para tentar dar legalidade a essa ocupação. O grande motivo é esse. Tá? A principal justificativa é a expansão da OTAN em direção ao leste europeu. Márcio, eu não sei o que é OTAN, então vamos lá. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vamos dizer que é uma organização militar. Ela foi criada em 1949, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, pessoal,
o mundo ficou bipolarizado. De um lado, nós tínhamos um grupo chamado de Grupo dos Países Capitalistas, liderado pelos Estados Unidos. Em contrapartida, nós tínhamos um grupo dos países liderados pela União Soviética, o grupo dos países socialistas. E a OTAN foi essa articulação, essa organização militar criada por esses países capitalistas. Então nós tínhamos ali Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido integrando a OTAN. O princípio da OTAN era o seguinte: nós temos um pacto militar. Se qualquer país invadir ou ter atrito com um membro, todos os demais membros vão atuar para defender este país membro, certo? Obviamente, a União Soviética criaria um instrumento muito semelhante. E isso aconteceu em 1955. A União Soviética criou o chamado Pacto de Varsóvia. Ele é equivalente à OTAN, mas ele tinha na sua composição países principalmente do leste europeu, países sob influência socialista, sob influência da União Soviética. Romênia, Bulgária, Polônia, hoje o que é a Lituânia, Estônia. Então esses países compunham o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era o oposto da OTAN, ok? Em 1991, nós tivemos a dissolução da União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, a União Soviética se dissolve em 1991. Então, vários membros da União Soviética se tornaram países independentes. Ucrânia, Belarus, Moldávia, Lituânia, Estônia, ok? Tá. E a OTAN também se dissolveu? Não. A OTAN continuou atuante. A OTAN acabou em 1991. E a OTAN viu naquela dissolução do Pacto de Varsóvia uma oportunidade para ampliar sua influência. E o que ela faz a partir de 1997, principalmente? Começa a trazer para a organização países do leste europeu. Então a Polônia se integrou à OTAN, a Lituânia se integrou à OTAN, a Estônia se integrou à OTAN. Então vários países do leste europeu passam a ser agora membros da OTAN. Obviamente, isso incomoda muito a Rússia, porque a Rússia vê países que estavam sob sua influência migrando, né? Vamos dizer assim, migrando para o inimigo. E agora, nos últimos anos, a conversa ficou muito forte sobre uma possível integração da Ucrânia na OTAN. E os russos não gostaram nada disso. Porque, olha só, vamos dar uma olhada no mapa? Vou pegar aqui, ó. Então, em amarelo, quem sempre foi membro da OTAN. Aqui nesse tom laranja, vermelho, nós temos países que eram do Pacto de Varsóvia, que estavam sob influência russa, que agora integram a OTAN. Então observa que a OTAN está cercando aqui, está chegando próximo ao território russo. Restam poucos países, como a Moldávia, Belarus e a Ucrânia. Então olha a Ucrânia aqui. A ideia da OTAN é incorporar a Ucrânia à OTAN. O presidente da OTAN sinalizou que, ok, tem esse interesse sim. E o que desagrada a Rússia? A Rússia enxerga a Ucrânia como a Rússia, como uma parte da Rússia. Além disso, tem a questão estratégica, geopolítica. É o inimigo cada vez mais próximo da Rússia. A Rússia enxerga a OTAN como uma entidade inimiga. Ela é muito próxima. É a influência geopolítica da Rússia sendo reduzida. E eis que o Vladimir Putin diz. É o seguinte, OTAN. Ou essas conversas de integração da Ucrânia param, ou eu vou invadir a Ucrânia. Eu não aceito que a Ucrânia integre a OTAN. E colocou isso como exigência para não invadir a Ucrânia. A OTAN não atendeu a essa exigência russa e a Rússia, então, invadiu a OTAN. É esse o contexto que nós temos. Então, o grande argumento, o grande motivo dessa invasão russa, né, à Ucrânia é a aproximação do país com a OTAN. Márcio, mas a Ucrânia tem liberdade, ela tem soberania, né? Ela pode integrar quem ela quiser. Exatamente. Essa é uma das discussões da regra. A Ucrânia pode integrar quem ela quiser.
Mas a Rússia não aceita este processo. E aí eu trago esse slide, eu não quero que vocês se apeguem aos números, porque isso vai ser atualizado constantemente. Mas a Rússia cumpriu aquela promessa, né? Aquela ameaça, na verdade, não uma promessa, ameaça. Iniciou ataques e invasão na Ucrânia, tá? Tivemos explosões em várias cidades. Pelo menos essa notícia aqui traz 137 ucranianos mortos. Os números vão aumentar, infelizmente, conforme a guerra avançar. E neste momento que eu gravo a aula, nós temos alguns trabalhos da comunidade internacional para tentar evitar que essa guerra continue. Vou dar um exemplo. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu. O que é Conselho de Segurança, Márcio? Imagine só que a ONU tem várias entidades. A mais importante talvez seja o Conselho de Segurança. É um conselho que visa garantir a segurança mundial, a paz mundial. Esse conselho ele é composto por 15 países, sendo 5 membros permanentes e 10 membros não permanentes. Os membros permanentes, eles têm um poder importante, eles podem vetar qualquer resolução do conselho. Tá. Então foi colocada a seguinte discussão no conselho: uma resolução condenando contra o ataque russo à Ucrânia. Neste conselho, 11 países votaram pela aprovação da resolução. Somos contra esse ataque russo à Ucrânia. Inclusive o Brasil. O Brasil é um membro não permanente do Conselho de Segurança. O Brasil foi contra a invasão russa. Então, 11 países foram contra. 3 países se abstiveram. Emirados Árabes Unidos, a Índia e a China se abstiveram, não votaram. E um país votou contra a resolução, ou seja, não condenou o ataque russo. Sabe que país foi esse? A Rússia. A Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança. E a Rússia tem o poder de veto. Então essa resolução da ONU não foi para frente, porque a Rússia, país permanente, votou contra. Então esse foi um instrumento utilizado pela comunidade internacional. Um outro instrumento agora recente. Existe uma rede internacional, uma rede bancária, um sistema global de pagamentos chamado de SWIFT. Nessa rede é possível fazer transações entre os países, troca de moedas, pagamentos. Tá? Então é utilizado pelas grandes instituições financeiras do mundo. O SWIFT tirou a Rússia. Então a ideia é ser uma sanção econômica. Olha, a Rússia não vai fazer parte mais do SWIFT. Isso vai gerar dificuldade para a Rússia realizar negociações internacionais. Vários países têm imposto sanções contra a Rússia. Países da Europa, países da OTAN, especificamente da Europa, os Estados Unidos, têm dado ajuda, anunciado pelo menos ajuda econômica à Ucrânia. E há uma grande interrogação neste momento. Quais os próximos passos deste conflito? Será que a Rússia vai invadir com tudo e vai tomar o território ucraniano? Será que eles vão encontrar uma saída diplomática e o conflito vai se encerrar? Será que a Ucrânia vai reagir com força e conseguir conter o avanço russo? Não sabemos, são perguntas que ainda não existem respostas. Vamos acompanhar as próximas semanas. Beleza, galera? O tema é complexo, tá? Sei que vocês têm muitas informações. Tentei trazer aqui, bem direto ao ponto, fatos que podem pintar nas provas de vocês. Eu volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago uma questão de sociedade internacional, um tema que é sempre polêmico. Justiça da Colômbia descriminaliza aborto até a 24ª semana de gravidez, tá? Então, esse é um fato muito importante, porque é uma discussão social, é uma discussão que envolve a América do Sul, e as bancas de atualidades adoram fatos na América do Sul. Então vamos pegar a letra C. Eu quero trabalhar com esse elemento de ligação para você lembrar na prova. C de Colômbia, ok? C de Colômbia. Tá. Como que você vai lembrar que a Colômbia foi o país da América do Sul que recentemente descriminalizou o aborto? Quando a gente fala em aborto, o aborto inviabiliza o nascimento de uma criança. Opa! Então C de criança, C de Colômbia. Esse é o elemento para você lembrar. Um outro ponto, Márcio, por que eu preciso lembrar que foi na Colômbia? Porque é uma questão clássica de atualidades. Pode vir o enunciado,
afirmando que um país da América do Sul acaba de aprovar a descriminalização do aborto. E que país é esse? Então, C de Colômbia, C de criança, ok? Outro ponto relevante, saber por qual meio essa descriminalização ocorreu. Tá? Essa permissão para o aborto foi dada. Não foi referendo, tá? Então não foi algo popular. Não foi uma lei que passou pelo Congresso. Essa foi uma decisão do tribunal, do mais alto tribunal de justiça da Colômbia. Então isso é importante, tá? O alto tribunal da Colômbia, como se fosse o nosso STF, como se fosse uma Suprema Corte. Foi ali que ocorreu tal decisão. Beleza? Então não é mais crime se a mulher interromper até a 24ª semana de gravidez. Um outro fato que é relevante nessa discussão é que a Colômbia é um país de maioria católica. E o debate do aborto ele é muito intenso em países de maioria católica, tá? Sempre é mais intenso quando ocorre nesses países. Então, mais um ponto para a gente relevar. Mas como é que era antes na Colômbia? Antes existia a previsão do aborto, mas em casos muito excepcionais. Casos de estupro, quando a saúde da mãe estivesse em risco, quando ocorresse uma malformação no bebê e isso comprometesse a sua sobrevivência. Então, nesses casos eram possíveis. Tirando esses casos, era considerado um crime. E agora não é mais, então, na Colômbia. É o 6º país, galera, da América Latina a flexibilizar o aborto. Nós já tínhamos Argentina, Uruguai, Colômbia, Guiana e o México. O México lá em 2021. Até falei disso aqui no Top Atualidades. Então, o México também foi uma decisão da Suprema Corte que descriminalizou o aborto. E agora a Colômbia, mais um país. É um tema com muito potencial de aparecer nas próximas provas de atualidades. Creio que vão perguntar o local da descriminalização na América do Sul. E aí lembra da letra C de Colômbia. O tema tem relação com aborto, com maré verde, sugestão de leitura. Colômbia se torna o 6º país da América Latina a descriminalizar o aborto. Vou só chamar uma atenção. Tem muita reportagem falando que a Colômbia se tornou o 5º país da América Latina. Creio eu que essas reportagens não consideraram a decisão do México do ano passado, tá? Então o correto seria o 6º país da América Latina. Dando sequência, eu vou falar um pouquinho de um aspecto muito positivo, pelo menos eu considero positivo. Bélgica aprova a jornada de trabalho de 4 dias. Pois é, alguns países têm adotado essa medida, alguns em caráter experimental, outros já tentando consolidar isso. Então, Islândia já trabalha com jornada de trabalho de 4 dias. A Escócia está fazendo experimentos. O País de Gales também discute o tema. Então, é uma discussão de vários países. E agora, tal medida foi aprovada na Bélgica. Então, é importante saber o país, tá? Bélgica. Então, o trabalhador ele vai ter a opção, não é que a jornada será para todos de 4 dias. Ele poderá distribuir a sua jornada em 4 dias. Ou 5 dias, se preferir manter a tradicional. Um aspecto legal dessa decisão na Bélgica é que lá a jornada de trabalho é de 38 horas, minha canetinha, 38 horas, e quando a pessoa decidir reduzir para 4 dias, não vai ter uma redução de carga semanal, é apenas ele vai distribuir essas horas em 4 dias. Também não tem redução de salário, tá? Não muda salário, não muda carga horária semanal, o que muda é o tanto de dias que ele exercerá a sua atividade durante a semana. Beleza? Qual a justificativa? Podem perguntar para você. A justificativa, segundo o primeiro-ministro belga, é melhorar a relação entre família e trabalho, melhorar a qualidade de vida. Os defensores dessa medida afirmam o seguinte: em vários países que ela foi testada, a produtividade até aumentou. Então você tem um trabalhador, muitas vezes, mais feliz e mais produtivo. Então o fato dele trabalhar 4 dias não caiu aquilo que ele produzia. Pelo contrário, em algumas circunstâncias até aumentou. Você tem um funcionário mais feliz, um colaborador mais alegre. Tá? Então, uma medida interessante. Márcio, isso seria uma beleza. Tá bom, então vamos pegar a letra B. Uma beleza. B é beleza trabalhar só 4 dias. B de Bélgica. Tá? É o tipo de pergunta também que vai questionar o candidato sobre o país em que tal medida ocorreu. Na Bélgica. Olha que beleza. O tema tem relação com qualidade de vida, com trabalho, sugestão de leitura, o que emperra a implantação de jornada semanal de 4 dias no Brasil. Vale a leitura.
Falando de Brasil, o governo lançou um novo modelo de carteira de identidade, que vai substituir o RG. Vocês têm aquele RG verdão, né? O meu é aquele lá, verdão. Isso. Tá? Então, no Brasil, nós temos um RG aí tradicional, fotinha na frente, impressão digital, e tem uma peculiaridade. Eu consigo tirar vários RGs no Brasil. Pois é, estou aqui no estado de São Paulo, tiro um RG no estado de São Paulo. Vou para o Mato Grosso do Sul, tiro um outro RG lá. Então, imagine só que eu posso ter vários RGs. E olha o potencial em mãos erradas, com intenções erradas, que esses vários RGs permitem. Eles abrem margem para fraudes. Então, a ideia do governo é lançar um novo modelo de carteira de identidade, tá? Um novo modelo nacional, com um único número de identificação. E esse número de identificação será o CPF. Então, isso foi lançado oficialmente. Nós deveremos ter algo desse tipo aqui, ó. Esse desenho aqui em tela. Algo desse tipo. Então, uma carteira de identidade única, que vai servir para você, como título de eleitor, como CPF, como RG. Então, esse é o novo modelo apresentado. Márcio, o antigo precisa sair correndo? Não. Tá? Vai existir ainda um ano para esse novo modelo ser implementado. O RG antigo ele terá validade de 10 anos, então fiquem tranquilos. Para pessoas com mais de 60 anos, essa validade é indeterminada. E uma coisa interessante sobre este novo modelo de carteira de identidade. Para pessoas com até 11 anos, a validade do documento será de 5 anos. Tá? Para pessoas entre 12 e 59 anos, esse novo documento valerá 10 anos. E para pessoas a partir de 60 anos, o tempo será indeterminado. Tá? Não está muito claro como isso vai ocorrer. Tá? Nós devemos ter novidades nos próximos anos. Mas o fato é que o governo lançou um novo modelo de carteira de identidade e ele vai substituir o RG. O tema tem relação com nova carteira de identidade, com cidadania. Sugestão de leitura: governo lança documento de identificação nacional para substituir o RG. E para fechar as nossas notícias da semana, falo de Brasil, mas falo de política internacional. Uma brasileira que estava na invasão do Capitólio é presa nos Estados Unidos. Vamos lembrar do fato? Início de 2021, o Congresso americano faria ali a oficialização da vitória do presidente Joe Biden nas eleições americanas. Tivemos nos Estados Unidos eleição entre Joe Biden e Donald Trump, vitória do Joe Biden, Congresso americano faria o reconhecimento ali, declaração oficial. Uma série de apoiadores do ex-presidente Donald Trump, não felizes com o resultado da eleição, marcharam em direção ao Capitólio, né, a sede do Congresso americano. Além dessa marcha, desses protestos, ocorreu uma invasão. Tá? Isso lá em 2021. E agora, desde a invasão então, o FBI, as forças de segurança americana, a inteligência americana, busca identificar pessoas que participaram do ato para que sejam feitas as devidas punições. E eis que uma brasileira estava envolvida, participou da invasão. Vamos grifar aqui, ó. A brasileira Letícia Vilhena Ferreira. Ela participou, foi presa por esse motivo e, segundo os americanos, ela infringiu 2 artigos do Código de Leis do país. Ela entrou ou permaneceu em edifício restrito, sem autorização, tá? Então, sem autorização. Segundo ponto, ela entrou de forma violenta, com conduta desordeira no prédio. Então, por infringir esses 2 artigos, a brasileira foi presa. Creio que podemos ter um enunciado dizendo que uma brasileira foi presa nos Estados Unidos e perguntar o motivo. Por que uma brasileira foi presa nos Estados Unidos? Ela participou da invasão do Capitólio. Ok? O tema tem relação com invasão do Capitólio, com ataque à democracia. Sugestão de leitura: invasão do Capitólio completa 1 ano. Relembre o ataque à democracia dos Estados Unidos. Eu volto daqui a pouco com o nosso desafio da semana. Pessoal, desafio da semana em tela. Vamos dar uma olhada no enunciado com calma? Os líderes da OTAN
Organização do Tratado Atlântico Norte, se reúnem em caráter de emergência por videoconferência hoje para preparar a resposta à invasão da Rússia contra a Ucrânia. A organização descartou o engajamento militar direto no conflito, mas deixou mais de 100 aviões de guerra em alerta máximo. Soldados foram enviados a países membros da OTAN no leste europeu. O que tem de destaque no enunciado? Vamos lá. O primeiro ponto é que líderes da OTAN se reuniram. Então a OTAN se reuniu. Se reuniu. Para quê? Para conversar sobre uma resposta à invasão da Rússia contra a Ucrânia. Beleza. A questão que eu saber de você. Assinale a alternativa que não apresenta um membro da OTAN. Eu quero saber qual desses países não integra a OTAN. Alternativa A, Polônia. Alternativa B, Lituânia. Alternativa C, Estônia. D, Moldávia. Ou E, Letônia. Pausa o vídeo para responder. Despausou? O que você marcou? Poxa, Márcio, eu li tanto sobre esse conflito da Rússia, da Ucrânia, e a questão vem dar uma pedrada dessa? Pois é. Esse é o tipo de questão que pode aparecer, por exemplo, em um vestibular, tá? Tipo de questão que pode aparecer em um Enem, em uma banca de atualidades mais robusta. Questãozinha que a FGV pode trazer, por exemplo. O que você marcou? A, B, C, D ou E? Vamos para a resolução? A alternativa correta, a alternativa D, Moldávia. E aí esses dois mapas são necessários para a gente responder a questão. Comentei na aula de hoje que durante a Guerra Fria nós tivemos duas organizações militares sendo formadas, né? A OTAN, formada pelo grupo de países capitalistas, países da Europa, Estados Unidos, então em verde aqui é a OTAN, isso aqui é durante a Guerra Fria, tá? E em resposta à OTAN, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia, então um grupo de países de influência socialista, esse tom rosa, esse tom magenta aqui, então países do Pacto de Varsóvia. Em 1991, nós tivemos o fim do Pacto de Varsóvia, o fim da União Soviética. O fim, em 1991. Mas a OTAN continuou. A OTAN observou aquele movimento, olha, acabou o Pacto de Varsóvia, que tal ampliarmos a nossa influência, então, em direção ao leste europeu? E foi isso que ela fez. Então, a partir de 1997, a OTAN começou a agregar uma série de membros que estavam sob influência soviética, que faziam parte, inclusive, do Pacto de Varsóvia. Então, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, tá? Hungria. Então, países que estavam vinculados à União Soviética, sob influência soviética, começaram a integrar a OTAN. Obviamente, os soviéticos não gostaram nada disso, por isso que a gente está discutindo guerra da Ucrânia no momento. Mas nem todos os países do leste europeu integram a OTAN. E foi essa a nossa pergunta. Então, que países não integram a OTAN no leste europeu? Belarus é um país aliadíssimo aqui da Rússia. A Ucrânia? Não. Esse é o motivo do conflito atual. A Ucrânia não faz parte da OTAN ainda. A Geórgia também não faz parte. Bósnia e Sérvia também não integram a OTAN, ok? Então nem todo o leste europeu hoje participa da OTAN. A Moldávia, que foi a nossa discussão da questão, não faz parte da OTAN. Beleza? Pessoal, agradeço a companhia de vocês e até a próxima semana com mais um Top Atualidades. Um abraço, meus amigos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!